Boa noite, pessoal. Um momentinho só que eu vou ver como é que nós estamos aqui. A nossa live, já estamos legal aqui. Já estamos com os nossos convidados apostos, né? Então, deixa eu colocar só aqui o título também, né? Vamos ver aqui se ele vai me deixar colocar o título, às vezes não deixa, mas agora vai deixar. Só um momentinho aí, meus amigos, que nós já vamos começar aqui essa nova transmissão aqui, ok? Vamos lá. 2 e... Deixa eu ver o stream aqui. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Sumavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020. São 19 horas e 39 minutos. Por alguns problemas técnicos, nós iniciamos 9 minutos atrasados, mas isso não tem problema nenhum. E esse programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Nova Pinhais e vários outros grupos também que nós participamos, né? E na pauta de hoje nós vamos falar sobre a política local aqui do município de Pinhais e sobre o isolamento social. O espaço é aberto e democrático, participe com perguntas, críticas, sugestões ou observações. Eu explico que esta live é feita com esses 2 pré-candidatos a prefeito de Pinhais, Guilherme do PCdoB e o investigador Vladimir do PT, em decorrência deles terem respondido uma pergunta que eu fiz há 7 dias atrás, há uma semana atrás, via Facebook, no dia 9 de junho, perguntando o que os pré-candidatos do município de Pinhais, até então eram esses 4, né, que estavam em destaque aí, o que eles achavam do isolamento social. E apenas, ao menos até umas 2 horas atrás aqui, quando eu pesquisei, apenas eles 2 tinham respondido. Então, por isso, eles estão participando desta live, né? Então, como eu falei, a pauta política local de Pinhais e isolamento social. E para falar desses 2 assuntos, já falei, já apresentei, né? Na conexão de hoje estão os candidatos a prefeito de Pinhais, Guilherme do PCdoB, né? E o investigador Vladimir do PT, aos quais eu sou muito grato por terem atendido a pergunta que publicamos no dia 9, em nossa página no Facebook, sobre o que pensam em relação ao isolamento social e também, claro, evidentemente, por terem aceitado participar desta live. Sejam bem-vindos a esse programa. Como é que vocês estão? Tudo bem com você, Guilherme? Tudo bem, Chicão. Boa noite a você, boa noite ao companheiro Vladimir aí, pré-candidato do PT. E eu já de antemão eu queria fazer um agradecimento aí a você aí que sempre está prestigiando aí a nossa política local e sempre atento aí a essas questões muito importantes ao município. Legal. Investigador Dr. Vladimir, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Chicão. Muito bom conversar contigo novamente. Fico extremamente agradecido pela abertura e pela oportunidade da gente poder dialogar. Fico muito feliz também que o Guilherme esteja participando conosco, que ele realmente representa, juntamente com o Arco de Esquerda, as forças progressistas do município. Legal, legal. Eu peço que quando um estiver falando, os outros desliguem, né, o microfone, ok? Para que evite algum problema técnico aí, tá ok? Legal? Então, eu sempre faço no início das minhas lives um apelo, né, sobre isolamento social. É o assunto nosso hoje, mas não é o assunto de início. Mas eu sempre faço um apelo
e para o isolamento social. Isolamento social é a única vacina que nós temos até o momento, né? E o uso da máscara, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu não vou pôr aqui na orelha, por questão de tempo aqui, mas veja só, a máscara, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos epidemiologistas, dos infectologistas, dos virologistas e todas as outras pessoas da área da ciência, eles pedem, dizem, exigem, ensinam, suplicam, né? E os médicos também, para que a máscara seja usada, né, em todas as ocasiões, enfim, quando você sai, você claro, com exceção daquelas pessoas de serviços essenciais, né, seria bom que as pessoas que não trabalham em serviços essenciais pudessem ficar em casa. Mas se você tiver que sair, você sai com a máscara aqui, ó. A Organização Mundial da Saúde pede para ser, eu não vou pôr aqui na orelha, porque não... Agora não. Então, as pessoas, em vez de usar máscara aqui, eu vejo aqui em frente à minha casa, na praça aqui, que está cheio de gente, lotado de gente sempre, com bastante gente aqui, né? E tem pessoas que usam assim, outras usam assim, né? Para respirar melhor, eu acho, né? Talvez não acreditem que o vírus entra pelas narinas, né? E outros usam aqui, ó. Acho que para proteger o queixo ou a garganta. É brincadeira, né? Então, a gente pede, a gente dá as dicas aí que a gente aprende. Eu não sou da área da medicina, não sou médico, a minha área é da ciência política, mas, meu Deus do céu, se as pessoas não fizerem isolamento social, não vai ter vida que aguente nesse planeta. Eu vou ler aqui, ó, casos de coronavírus. Veja só, ó. Casos de coronavírus no Paraná chegam a 10.557, com 364 mortes. Está no G1 Paraná. Boletim registrou nessa terça-feira, 16, 30 novas mortes pela Covid-19 e mais 841 casos confirmados em todo o estado. 3.215 pessoas se recuperaram da doença, né? E aqui tem também coronavírus no Brasil. 3 meses após a primeira morte da Covid, o Brasil tem alta recorde de casos, 34.918, né? Então, os casos estão aumentando e a gente não se diverte divulgando, falando isso. Tem pessoas que relativizam muito isso. Tem pessoas que relativizam, que chegam e dizem, não, é o seguinte, mas nós, aqui, olha, no nosso município tem tantos, aqui em Pinhais tem gente que fala isso, e em outros municípios também, tem tanto, mas morreram só tantas pessoas, claro, porque não é, eu repito sempre, que não é da família da pessoa que falou isso, não é da família, quando a morte chega na família, aí a pessoa vai se ligar na fita, né? Mas antes também de inicial, quero fazer um agradecimento aqui ao meu amigo doutor Sérgio Xavier, lá de São Paulo. Ele me mandou esse livro aqui, né? Esse livro aqui de Jânio, né? De Jânio. Ele havia me mandado há um tempo atrás aqui, Todas as Mulheres do Presidente, que eu li, muito legal, e recebi ontem, via correio, esse livro aqui que o doutor Sérgio me mandou, lá de São Paulo. Inclusive, vem aqui com a dedicatória aqui do autor, né? Foi Chicão Somavila, para que conheça melhor, né? Ele diz ali, para que conheça melhor o presidente, no caso, né, Jânio Quadros, eu ofereço, envio esse livro para você. E daí ele coloca o nome dele ali, Bernardo Schmidt, né? Entende? Então, você veja só, né, Milton? Ele fala aqui, ó, para que conheça melhor a gênese do velho Jânio Quadros. Um abraço. Então, eu vou ler, agradeço muito aí ao doutor Sérgio Xavier, que me mandou, né, e mandou um bilhete aqui, dando um abraço, e Carlos Somavila, o livro está autografado, por boa leitura, assina, Xavier.
E nós vamos para frente, vamos iniciar aí, então, a nossa live, né? Eu já falei aqui. Então, como eu falei, vou repetir aqui, já vamos iniciar as perguntas, que na publicação que eu fiz, se puder desligar o celular, aí é uma boa. Na publicação que eu fiz no dia 9, eu coloquei ali uma observação onde eu dizia que, porque teve muitas pessoas que achavam que era uma enquete, e não era uma enquete. Coloquei, prezados seguidores do blog, dado a delicada crise sanitária que vivenciamos, a pergunta é dirigida diretamente às 4 pré-candidaturas. Por esse motivo, vou deletar todos os comentários que não sejam delas. Peço desculpas, mas a finalidade é saber a opinião das pré-candidaturas da Prefeitura de Pinhais. E lá, ainda está lá posta, né, que estava lá. A pergunta foi dirigida junto na mesma imagem a Marli Paulino, prefeita Marli Paulino do PSD, doutor Marcos Sesquim do Podemos, também pré-candidato a prefeito de Pinhais, o Guilherme do PCdoB e o Vladimir, que ambos, esses últimos dois, estão aqui conosco, né? Então, chegando aqui, ó, vamos iniciar, então, aqui o nosso papo, pessoal. E eu pergunto aqui, ó, as mortes no Brasil, elas aumentam a cada dia, como nós acabamos de ver agora há pouco, e isso é notório. O governo Bolsonaro chegou a paralisar a divulgação dos dados da devastação que o coronavírus provoca na nossa sociedade, em todas as pessoas, enfim. O STF teve que entrar em cena para obrigar o governo a continuar a divulgação desses dados conforme vinha fazendo desde o início da pandemia, desde os tempos do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, do DEM, né? Eu pergunto e peço que o Guilherme, como foi o primeiro que respondeu a pergunta no dia da publicação, peço que ele faça dê a primeira participação. O que vocês teriam a falar sobre o posicionamento do governo em acabar com a divulgação dos dados da Covid? E qual seria o motivo desta ação? E eu digo e lembro que isso aqui não é um debate, isso aqui é uma entrevista. E a pergunta é para que os dois respondam. Primeiro, Guilherme, por favor. Ative teu... Isso aí. Chicão, Vladimir, estão me ouvindo direitinho aí? Estão me ouvindo legal aí? Então tá. Com relação à tua pergunta, Chicão, eu gostaria de dizer o seguinte: o governo Bolsonaro ele vem se mostrando um total desastre nessas políticas com relação à transparência dos dados dessa pandemia que assola o país. O governo Bolsonaro ele vinha adotando uma política de divulgar esses dados até às 6 horas da tarde, se eu não me engano, no começo, daí posteriormente ele passou para as 8 da noite, e depois ele começou a divulgar esses dados de uma maneira assim, de uma forma a mascarar esses dados e não dar essa transparência para a população, né? Então, eu acho que isso é um retrocesso, é algo assim que vem a desmontar todas essas conquistas que a gente, principalmente ali, voltando um pouco historicamente, né? Todo essas políticas implementadas ali com a Constituição Federal de 88 ali, que é uma Constituição cidadã, que veio implementar uma série de direitos sociais para a população aí, o governo Bolsonaro ele vem numa linha de desmonte dessas conquistas populares, Chicão e Vladimir, né? Então, é preocupante e ainda bem que houve um consórcio ali entre os principais
principais meios de comunicação, no qual continuaram se mostrando esses dados como estavam sendo feitos anteriormente, quando ainda era ministro da Saúde o Mandetta. Vladimir, o investigador, doutor Vladimir, por favor. Então, Chicão, então, Guilherme, realmente esse tem sido uma característica, eu diria, contínua do governo Bolsonaro, no tocante a esconder as informações públicas, os dados públicos. Isso não veio de agora. Se a gente observar, toda a campanha dele foi baseado numa desinformação que são os fake news. Então, o acesso ao poder, ele se deu também, de certa forma, induzindo ao erro a opinião pública e aos eleitores brasileiros. Então, praticamente todo o castelo baseado no diálogo com a população tem se baseado na mentira. Entretanto, a partir do momento que você assume o poder do Estado, o Estado ele tem várias agências que são muito técnicas e profissionais e que produzem dados historicamente, são os relatórios periódicos que todos os órgãos e as agências produzem. E o primeiro impacto que nós tivemos sobre essa desinformação, essa contra-informação que leva, induz ao erro, é sobre os discursos do presidente, já quando ele se chocou com os dados da destruição da floresta amazônica que foi divulgado pelo INPE. Então, ali nós já percebemos que havia um grande problema na gestão do governo federal no tocante à democracia e aos dados institucionais. E depois, uma série de outros dados que também foram ocorrendo em vários momentos. Até que, em razão do coronavírus, ele se baseou, obviamente, numa série de equívocos e falácias e não assumiu a responsabilidade pública da envergadura do seu cargo para orientar a população, para orientar os governos estaduais e as administrações municipais. E é exatamente eu diria, esse planetário de erros, esse planetário de ausência de estratégia do governo federal comprometeu praticamente mais de 5 mil municípios brasileiros, né, que ficaram realmente numa situação praticamente descoberta em relação às decisões do Ministério da Saúde. E aí nós temos realmente, no primeiro momento, a negação da pandemia, chegou inclusive a criar problemas diplomáticos e inclusive de problemas com as agências internacionais nesse negacionismo. E depois, no segundo momento, ele começou a se confrontar com os próprios ministros de saúde ao qual ele mesmo indicou, para evidenciar que a base, o núcleo das tomadas de decisão é aquilo que nós chamamos de escritório do ódio. Tudo aquilo que envolve ciência, e nós sabemos muito bem que a ciência é um discurso e é uma construção do conhecimento que deve ser considerada tecnicamente para que uma decisão politicamente tenha envergadura, ela foi negada. E aí, quando nós chegamos a esses níveis de que a verdade já não poderia mais ser oculta, ele resolveu esconder os dados, né? Lembrando que todo cidadão tem direito a uma informação pública, né? A Lei de Acesso à Informação, que foi assinada em 2011 pela presidenta Dilma, foi fundamental para o fortalecimento da democracia. E aí eu estou falando de um Estado democrático de direito que todo cidadão, todas as agências, todo servidor público, todo empreendedor, todo estudante, todo trabalhador tem que ter direito à informação. E a partir do momento em que as pessoas não são informadas, elas estão induzidas ao erro, porque elas acabam relativizando. Se o presidente não usa máscara, se o presidente anda na multidão, isso significa que realmente pode ser mentira. Então, todas essas ações são extremamente perigosas para a democracia e extremamente perigosas para a saúde pública. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Estamos aí. Deixa eu ler aqui, colocar os comentários que as pessoas estão participando aqui.
Vamos ver aqui, ó. Eduardo Almeida. Boa noite, Chicão. A esquerda de Pinhais está presente. Valeu, investigador Vladimir de Pinhais. Vladimir Pinhais. Davi Neves. Professor Davi Neves. Parabéns pela live. Tema relevante com pessoas que não fogem do debate. Perfeito. Obrigado pelo apoio de vocês todos aí. Peço que compartilhem, se puderem compartilhar a nossa live aí. É muito importante que as pessoas conheçam o nosso trabalho e também, evidentemente, as colocações, né, os comentários, as posições dos nossos convidados. E hoje, muito importante para o município de Pinhais, a presença de 2 pré-candidaturas à Prefeitura de Pinhais. Aqui, Francisca de Assis. Boa noite, Chicão Sumavila. Um tema oportuno e necessário, pois a nova gestão terá que lidar com as consequências e, a depender do andamento da pandemia, ainda com casos, né? Depender do andamento da pandemia, ainda com casos. Alci Antunes Martins, parabéns, Chicão, tema real, precisamos de competência, coragem e fé. Então, as pessoas têm vários convidados, vários assuntos aqui que as pessoas estão abordando, né? E nós seguimos para frente aí com as nossas perguntas, né? Então, mas antes de irmos para o assunto, o motivo desta live, que é o isolamento social, eu vou fazer algumas perguntas, né? E reforço, lembrando que isso não é um debate. Vamos fazer algumas perguntas na arena eleitoral aqui, certo? Da questão eleitoral. É o seguinte, comenta-se muito por aí, né? O comentário é grande aí, embora a gente não esteja saindo de casa, mas você tem contato. Hoje, a tecnologia te coloca em tempo real, em qualquer lugar, qualquer distância do mundo, né? Ao vivo e a cores, né? Então, comenta-se muito que o ex-prefeito Luizão, no PRB, agora é o republicano, comanda, ou domina, ou lidera com uma certa margem de folga a política pinhaiense. Dizem que ele tem, né, uma liderança, né, e tem todos ao seu redor, né, todos, a maioria dos partidos ao seu redor. Na arena eleitoral, eu pergunto, como vocês estão vendo a política local? Ela tem, de fato, um dono ou há espaço para ser ocupado por outras pessoas ou agremiações partidárias? Por favor, Guilherme. Guilherme, por favor, pode falar. Chicão, veja bem, em que pese o Luizão aí, o deputado federal, ele ter sido avaliado como ter tido um dos melhores mandatos como prefeito de Pinhais, eu acho que ele deve muita coisa ao Partido dos Trabalhadores, porque foi o partido, a gente tem que ter isso muito bem claro, sabe, Chicão e Vladimir, porque foi o PT quem deu toda essa base para o Luizão construir aquele mandato dele partido e popular, como foi os mandatos dele no municipal. Tanto, Chicão, eu acho que o trabalhador deve ter essa chateação com o Luizão, porque ele, vamos dizer assim, usando o termo assim, ele cuspiu no prato que comeu, Chico, porque ele virou as costas para seus companheiros mais antigos, que acompanharam toda essa caminhada desde a emancipação de Pinhais, esse trabalho formiguinha do Luiz, mostrando que poderia ser feito, desde quando ele assumiu uma cativa, depois veio o executivo. Eu acho que ele tomou uma postura, assim, muito infeliz ao ele se aproximar do governo Bolsonaro, o Chicão. Isso, para as pessoas, assim, que têm essa minha percepção, isso fica bem claro para nós munícipes,
que o Luizão ele se afastou dessas pessoas que deram um apoio maciço para ele ter feito uma excelente gestão. Então, aí fica uma crítica para o deputado federal, né, para o Luizão. E com relação ao que você perguntou, Perfeito. domina ainda esse cenário municipal? Tenho dúvidas disso, Chico. O Luizão, ele procurou trazer todos para debaixo da asa dele. Por exemplo, pessoas que eram contrárias a ele deu um jeito de colocar todo mundo na administração municipal. E essa é uma herança ruim também que ele deixou para a Marli, porque a Marli, a gente sabe que ela segue o que o Luizão que o Luizão põe. Venha mais para o meio da tela, está saindo da tela. Isso, mais um pouco. Portanto, né? Opa! Então, Chicão e Vladimir e demais espectadores, só para finalizar, que para a gente, como esse governo Bolsonaro e tem um objetivo de implementar um novo regime. E como seria esse novo regime? É um regime ultraliberal na economia, autoritário e antidemocrático na política, conservador com relação aos costumes. Eu acho que tem que voltar um pouco e assumir essa postura de todas aquelas conquistas dos governos PT, do governo Lula e do governo Dilma. Esse é meu posicionamento e o posicionamento do B aqui em Pinhais. Perfeito, perfeito. E você, o investigador doutor Vladimir, né? O que você teria a falar sobre isso? Quer que eu repita a pergunta? Não é necessário, Chicão. Até eu gostei muito da resposta do Guilherme, porque ele adiantou alguns aspectos que são bem cruciais, assim. O Marx, no livro 18 Brumário, ele dizia assim, a história acontece, por assim dizer, duas vezes, uma por tragédia, a segunda por farsa. Né? Infelizmente, nós podemos dizer o seguinte, que a tragédia foi exatamente o Luizão achar que poderia governar independente do bloco de poder que constituiu o município de Pinhais e que organizou as forças populares no governo federal. A tragédia também, essa é a tragédia. A farsa é ele achar que ele pode pegar uma agenda positiva da esquerda brasileira e achar que pode governar com a direita, com o Partido dos Republicanos, que está vinculado diretamente à base de apoio ao governo Bolsonaro. Inclusive, os filhos do Bolsonaro estão filiados no Partido Republicanos. A partir do momento que ele se filia e se organiza, todas as causas populares estão traídas. Inclusive, ele, como deputado federal, ele tem tido uma representação medíocre para mediana. Ele não tem nenhuma proposta legislativa que virou lei. Ele tem 29 complementos de lei que ele ajudou a participar. E, inclusive, ele foi contra as forças populares. A partir do momento que ele vai para a direita, ele se acha no direito de aprovar e de defender a reforma da Previdência, que é uma proposta que jamais, em nenhum momento da história brasileira, a esquerda faria uma posição dessas. Nós sempre fomos favoráveis ao trabalhador que tem que trabalhar, que tem que se aposentar, que tem que ter uma vida digna. Basear apenas num princípio da economia de forma falaciosa, autoritária, evidencia que agora ele está livre para desenvolver uma proposta neoliberal. E o que tem que ficar claro, Luizão, é que o Luizão, Chicão, ele representa hoje a força neoliberal. E aí eu vou dizer, o que garante a ética partidária e uma política popular são os partidos políticos, não são os indivíduos. Os indivíduos são perigosos em qualquer sociedade. Né? Lembre-se que são os indivíduos que levaram ao colapso do modelo, quando o indivíduo ele é maior do que a democracia, quando ele é maior do que a sociedade, ele leva vários modelos de autoritarismo. E ele acabou desenvolvendo um mecanismo de poder que asfixiou completamente a democracia em Pinhais. E hoje, nós, como Partido Renovado, a crítica que nós fazíamos a essa forma de
a aglutinação dos partidos, inclusive partidos de centro e de direita que ocorreu na gestão dele, eram criticados dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Nós sempre fizemos essa crítica. E ele não suportou essas críticas e teve que sair do partido. Portanto, a ligação dele é uma ligação que está de esgotamento. Esse bloco de poder formado pelo Luizão e pela Marli, se esgotaram, eles não têm mais propostas para a cidade, se esgotou, ele não tem mais uma política, não segue mais os programas de um governo popular, ele segue a proposta de um governo neoliberal, que quer acabar com a saúde, que quer acabar com a educação, que quer acabar com o meio ambiente, né? Toda a especulação imobiliária que vem ocorrendo em torno das áreas verdes de Pinhais. Então, nós temos realmente uma preocupação muito grande. Não existe arborização em Pinhais, não existe uma política de emprego e renda, e, sobretudo nos momentos mais antes da pandemia e pós-pandemia, há uma completa ausência do governo municipal em relação às estratégias a serem adotadas. Nesse caso, o que nós podemos dizer? Que sempre haverá espaço para a oposição, se a gente quiser fazer uma cidade melhor, uma cidade diferente, uma cidade democrática e uma cidade próspera, sobretudo nessa etapa pós-pandemia. Nós precisamos de pessoas que sejam inovadoras, que não tenham vício político, né? Tanto acho que eu quanto o Guilherme, nós não somos políticos profissionais, nós somos, sobretudo, pessoas do povo que estudam, que vê estratégias e que busca definir alternativas a esse modelo engessado de poder. Não há alternativa nesse modelo. O povo de Pinhais vai querer mais 4, 8 anos desse mesmo modelo de gestão? Eu tenho certeza que não. Ninguém mais aguenta esse modelo engessado, com uma representação da prefeitura ausente, ela não aparece, não mostra a cara. Então, nem para dizer coisas erradas, ela simplesmente se esconde. Então, em razão disso, gente, eu penso que nós temos que pensar alternativas de representação e novas formas de participação popular. Perfeito, Vladimir. Deixa eu ver aqui no Facebook agora. Aqui, que tem mais pessoas, tem aqui a Josiane Pazini, de Curitiba, Davi Neves, eu já li, Sérgio Xavier, já falei do livro que ele me presenteou, Vani Pereira, Raul, Joaquim Francisco, Edu Schmidt, Zélia Veiga, Véria Assis, Emerson de Oliveira Matia, Rodrigo Tomasi, professor Rodrigo Tomasi, também está nos acompanhando, o Rodrigo Tomasi também tem um canal no Facebook, bastante ativo, sempre falando, sempre conversando do campo progressista. Valdinei Ricardo Lima, está lá nos Estados Unidos, né? Daniel da Silva de Lima, a Maria Helena Somavila, minha digníssima e nossa secretária aqui, a Vilma Martins Serra, ex-secretária da Saúde aqui do município de Pinhais, o Anderson Roque Martins, Marcos Larevix, um grande abraço, Auris Baca Júnior, Solange Leite, Zulmir Araújo, estão todos aí nos acompanhando, nos prestigiando, né? E eu peço para aqueles vocês que conseguem, que possam, né, se acharem por bem, se inscrever no meu canal também e compartilhar essa live, né? E se inscrever no meu canal aí do YouTube, ok? Basta acessar aí, como está aí passando. Se inscreva no meu canal do YouTube, acesse e digite o Ponto da Política. Depois, só clicar no sininho e está escrito lá, tá? E gratuito. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Estamos aí conversando com os candidatos à Prefeitura de Pinhais, né? O Guilherme PCdoB e o investigador Vladimir, doutor Vladimir, né? Então, Guilherme e Vladimir, qual o motivo que leva vocês a colocarem seus nomes como pré-candidatos a prefeito de Pinhais? Guilherme, você, por favor. Desculpe, Chicão, eu não peguei a pergunta direito. Qual o motivo que te leva a lançar seu nome como pré-candidato a prefeito de Pinhais, pelo PCdoB? Ouviu?
O delay... Veja bem, Chicão e Vladimir, né? Como o Vladimir ali ouve, vocês estão me ouvindo direito também? Tranquilo, estamos ouvindo sim, é que está um pequeno delay, um atraso quando eu falo, um pouco atrasado aí para você. Legal. Por favor, Guilherme PCdoB, que também é advogado, entendi. Né? Tá. Então, tá. No primeiro lugar, eu até queria pedir desculpas para vocês, porque como eu não tenho muita familiaridade com esse tipo de live, é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, se sair alguma coisa fora dos conformes, aí vocês me perdoem, tá bom, Chicão e Vladimir? Mas é assim, o que me levou a aceitar esse desafio, Chicão, como bem o Vladimir ali num ponto anterior, as pessoas aí que temos assim grupo nenhum aí por trás, a gente somos pessoas aí que quer fazer uma política progressista, aquela política de romper com essa ordem aí que infelizmente tomou conta ali desde de 2016 ali, quando houve uma ruptura da ordem institucional, quando houve aquele golpe contra a Dilma, Chicão, quando começaram a implementar agenda aí neoliberal de retrocesso, de apadrinhamento político local, onde ex-vereadores ou vereadores atuais tem cargos indicados junto à prefeitura. A gente quer trazer uma nova forma de política, Chicão, uma política sem vício, uma política nova, uma política que possa romper com esses conceitos mais conservadores. Então, você veja, Chicão, Vladimir e demais espectadores, o desafio dessas candidaturas de esquerda, e eu falo aqui especificamente essa minha pré-candidatura do PB e a pré-candidatura do Vladimir pelo PT, o desafio que nós vamos enfrentar, que é um desafio grande, Chicão, porque a gente tem que trazer todas essas ideias, a gente tem que trazer essas ideias de volta àquele ciclo democrático, né, onde a gente tinha programas de cotas raciais, onde a gente tinha programa na universidade, ProUni, tinha um acesso maior às universidades, né? A gente tem que sempre fazer esse confrontamento de ideias, dizer que a política local aqui, o poder executivo local, ele tem que voltar às mãos da esquerda, porque a esquerda que tem as condições de realizar um planejamento mais participativo e atuar mais para o lado da meritocracia, não para o lado da indicação, não para o lado do apadrinhamento, que é o que a gente no momento atual. Ok. Tá um pouco ruim o som, mas estão me ouvindo bem aí, né? Tranquilo? Estão me ouvindo bem, né? Então, Vladimir... Estamos. Vladimir. Tranquilo, Chico. Legal. Investigador, doutor Vladimir, o que te levou, né, ou te leva a colocar seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Pinhais? Aqui o Carlos Jesus. Boa noite, Chicão, companheiras, e ao nosso futuro prefeito, o doutor Vladimir Carlinhos, PT presente. Vamos lá. Então, Chicão, então, Guilherme, se nós considerarmos a própria natureza humana, se é que existe uma natureza humana nessa altura do processo civilizatório, é aquilo mais ou menos que se dizia no mundo antigo, que Platão falava, que o princípio do zoopolítico. Todos nós somos políticos, por ação ou omissão, ou por estímulo e compreensão de alguma tomada de decisão que tenha sido tomada no espaço público. Então, todos nós somos políticos.
a partir do momento que nós discutimos ponto de ônibus em casa, que nós sofremos as consequências e reclamamos as consequências de medidas impopulares e neoliberais e que prejudicam as pessoas, o trabalhador, o pequeno empreendedor, ou que atrapalham as estratégias no mercado internacional, a partir desse momento todos nós somos políticos, né? Então, a minha experiência tem sido uma experiência muito de bastidor. Eu venho estudando políticas públicas desde 1992, quando eu era pesquisador na Universidade Federal do Paraná, modelos de políticas públicas urbanas em Curitiba e região metropolitana. Sempre venho estudando isso e depois do meu mestrado e meu doutorado eu continuei fazendo análise de políticas comparadas. Trabalhei na administração do governo estadual também, na parte de análise de políticas públicas e políticas de segurança pública, não tomava decisões, mas eu orientava os tomadores de decisão para implementar quais seriam as medidas mais efetivas para reduzir a criminalidade no estado do Paraná. Atualmente, eu trabalho na Polícia Civil, eu trabalho na coordenação também, na educação dos policiais. Então, assim, o tempo inteiro estamos tomando decisões políticas. A questão como é que nós vamos passar desse ponto mais micro para um ponto mais macro com uma administração municipal? Isso envolve, primeiramente, uma decisão de coragem. Nós temos que entender que a nossa decisão é uma decisão totalmente baseada no interesse público, porque nós temos que pensar, a partir do ponto de vista estratégico, a partir das propostas, aquilo que realmente vai fazer bem para o cidadão de Pinhais. E eu tenho certeza que eu não tenho medo de decisões difíceis. Seria muito mais prático, acho que tanto para mim quanto para o Guilherme, ficar em casa e cuidar da sua vida privada. Mas a partir do momento que nós ocupamos o espaço público e nos manifestamos, isso é sinal de coragem. Sobretudo coragem, considerando que o bloco de poder que tem atualmente e os vereadores que estão atualmente na Câmara Municipal de Pinhais formam um bloco de poder que não querem nenhuma mudança no município. Se os telespectadores forem e acessarem as imagens do que se discute na Câmara Municipal, eles vão ficar extremamente preocupados com a qualidade do voto que foi dado. Da mesma forma, as políticas públicas que foram adotadas e vêm sendo adotadas atualmente, elas são totalmente intransparentes. Vocês já tentaram entrar na página institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba, de Pinhais? Não tem absolutamente nada, você não consegue encontrar informação. É uma estratégia de esconder informação. Ela é muito parecida com a estratégia do Bolsonaro, só que em termos micro. E aí nós queremos um governo, e é isso, nós temos que ter coragem para dizer que as diretrizes da atual política estão erradas, estão burocráticas, e os servidores viraram números, assim como a população de Pinhais virou um número. E nem para número as estratégias atuais da pandemia serviram, porque as decisões são totalmente desencontradas. Então, nós queremos uma renovação da política, uma renovação com o diálogo com a comunidade, com a sociedade civil, com os setores que compõem a sociedade do nosso município. Perfeito. Deixa eu ler mais algumas aqui, ó. O Carlos Jesus, aí ele colocou aqui, ó, Gildo Lopes está dando risada, kkkk, é bem importante a gente colocar, né? Tem que ver todos aqui. Quem está na chuva tem que se molhar. Carlos Jesus, boa noite, eu também acompanho o Guilherme. Tem aqui o Gildo Lopes, já coloquei. O Carlos Jesus, nada mais aqui. Carlos, boa noite. Oi. Deixa eu ver aqui, que tem uma aqui, a Ivone dos Santos, a ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de Pinhais, falou... Posso fazer uma observação? Oi? Só um momentinho, deixa eu... boa noite, doutor Vladimir e Guilherme. Chicão. Oi. Posso fazer uma observação? Claro. Só deixa eu ler essa aqui, ó. Rafaela Triuaniello. Então, tem essa menina aí, ó. É justamente com relação a esse comentário aí, ó. Ah, por favor, então, foi dito. Ô, Chicão, então, eu só gostaria de esclarecer. Eu
Pois não, fique à vontade. Então, eu não sei o que a Rafaela entende por meritocracia. Então, é só para fazer uma observação com relação a isso que eu falei. Eu não sei qual que é o significado que ela tem, o que ela entende por meritocracia. Eu entendo que meritocracia é a pessoa que tem mérito para estar ocupando aquele espaço ali, para estar ocupando aquele cargo. Não a forma como são distribuídos os cargos em comissão atualmente no município. Isso não tem nada de meritocracia. A pessoa, eu sei de muitos secretários ou diretores que, se fosse levar em consideração a meritocracia, não deveriam estar ocupando aquele cargo ali ou estar ocupando aquela função ali dentro da administração. Então, meritocracia, claro que é algo positivo, é algo que a pessoa tem mérito para estar ocupando aquela posição, aquela função, aquele cargo, Chicão. Perfeito, está explicado aí. Então, vou pôr aqui, ó. Rafaela Triana, Gildo Lopes contribuindo grandiosamente com o KKKK, deve ser, né? E é isso aí. Não sei se é ela mesmo, se é esse nome, se essa foto é da pessoa mesmo, não sei. Mas legal, tá aí, então vamos colocar, né? Deixa eu ver aqui a Vilma Martins Serra. Chicão, este foi secretário da Saúde do município de Pinhais. Chicão, neste momento é preciso desapegar do velho pensamento de controle. O Vladimir, Guilherme e você, neste momento, estão contribuindo com as infinitas possibilidades. Obrigado aí pela consideração, Vilma Serra. Obrigado mesmo. Aqui o Joaquim Francisco. Meu amigo Chicão, eu gostaria de saber onde estavam esses senhores que só apareceram há alguns meses. Eu moro desde 85 em Pinhais e participo da política local desde 88, com Luiz Cassiano. E até o momento eu nunca vi, nem conheço esses senhores salvadores de Pinhais. É com vocês aí. Alguém vai falar sobre essa pergunta, Líbia? Então vamos lá. Eu posso responder, Chicão. Pois não, por favor. Primeiro, assim, se ele está ligado ao Cassiano, então ele provavelmente ele representa a velha política patrimonialista, onde ele só conhece os donos do poder. Se ele não me conhece o Guilherme, ele não conhece o povo. Porque nós estivemos aqui o tempo inteiro. Esse é um tipo de pessoas que não entendem nem estratégia política e nem as formas de representação política. Eu participei de conselhos municipais, conselhos estaduais. Se você olhar meu nome ponha lá no Google, você vai encontrar várias participações minhas, inclusive no Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado desde 1989 no Partido dos Trabalhadores. Eu moro aqui no município há 15 anos. Então, se ele não conhece, é porque ele ficou aprisionado nas teias do poder. E realmente é esse tipo de política que nós não queremos. É esse tipo de comentário que esquece o povo, vira as costas para o povo e só pensa no líder dele, que ele tá querendo edificar, que ele quer endeusar, que representa uma velha política. Ele teria que estar preocupado com todas as pessoas anônimas que estão no município, que são 130 mil pessoas. Se ele está preocupado só com o Cassiano, então vai lá, fique com o Cassiano, que realmente o Cassiano não tem mais nada a contribuir. E tenho certeza, gente, que se nós formos pensar, nós temos que amar as pessoas por que elas são. Agora, se você simplesmente... Você conhece um cidadão em Pinhais que está mostrando a cara, que esteve aqui, que mora aqui, paga os seus impostos, e você diz que não é legítimo porque você nunca me viu, então você pode me ver agora, veja minha biografia, veja, inclusive pode me ver a ficha policial, se eu tenho passagem, tenho certeza, porque isso não compara a ficha policial, a minha, do investigador Vladimir, com o do Cassiano, compare. Perfeito, deixa eu ver aqui, mais outras participações aqui, quero ver, Álvaro Giovenardi, Jonathan Amaral, Rafael Pons Reis, professor de Relações Internacionais, entrevistei... O Chicão, só pegando o gancho do que eu... Só um momentinho, só deixa eu ler os nomes aqui, eu já abro para você. Deixa eu ver aqui mais, a Dalisa falando, Luciano Trindade, Sérgio Xavier, né? Edu Schmidt também está aí, obrigado. Por favor, fique à vontade,
Pode falar. Guilherme, por favor. Guilherme, por favor, pode falar aí. Pode fazer uso da palavra aí, por Chicão. favor. Oi. Chicão, Vladimir, só fazendo um parênteses. Tá, me desculpe. Só fazendo um parênteses no que o Vladimir falou com relação ao que aquele cidadão falou ali, é por causa desse tipo de atitude que, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele correu de todos os debates presidenciais, deu no que deu. Colocamos um governo com coisa nenhuma no poder nacional, Chicão. É por conta desse tipo de posicionamento desse cidadão aí, que nem o Vladimir salientou ali. Nós conhecemos Pinhais, sim, e nós reunimos condições para, se assim a população escolher, a gente vinha ser eleito chefe do Poder Executivo local. É só uma consideraçãozinha que eu gostaria de ter feito. Perfeito. O Carlos Jesus fala, Joaquim Francisco, mora em Pinhais desde 1978 e também não te conheço. E kkkk, deu risada também. A Solange Leite, eu também não conheço o senhor Joaquim Francisco, há 10 anos no município. E por aí vai. A gente coloca todos os comentários aqui, porque não são comentários ofensivos, não são comentários que venham prejudicar a imagem das pessoas, que ofendam pessoalmente, mas são comentários que quem está na política está sujeito a certos comentários e quem comenta está sujeito a ouvir também a réplica, né? Valdinei Ricardo Lima, lá dos States, parabéns, companheiro Vladimir e Guilherme. A explanação está sendo perfeita e elucidadora. O povo de Pinhais merece uma agenda progressista e não mais o mesmo que estamos vendo nos últimos anos. Aqui, ó, Sérgio Xavier, eu conheço ambos. Esse que fez a doação, que me mandou, me presenteou com este livro, lá de São Paulo, Sérgio Xavier, advogado. E também me mandou esse aqui, que eu já li, Todas as Mulheres do Presidente, e esse aqui, Sérgio, torna a dizer, agradecer a você, e vou começar a ler esta semana ainda. Estou terminando um outro aqui, mas eu vou fazer questão de ler também este livro que você acabou de me presentear. Deixa eu ver aqui. Nair Silva, esse é meu candidato, Pinhais bem representada. Tem 2 aqui, pré-candidato. Qual deles? Vamos lá, realmente o debate é importante. Jurema Duarte, também não conheço, estou há 28 anos. Kkkk. Turma dá risada mesmo. O Jackson Luiz de Lima Neves. Chicão, queria saber o que eles têm de projeto para a inclusão das mulheres na sociedade atual ou inclusão dos jovens menores de 15 anos que estudam na rede municipal de Pinhais. Bonita, importante pergunta, este assunto nós vamos falar ao final, que nós temos já também uma pergunta que vai incluir isso aí, mas muito legal mesmo, Jackson Luiz de Lima Neves. Deixa eu ver aqui, se é do... Quero ver que... Jackson, queria saber o que eles têm, já foi, também não conheço, então foram todos já... Esses comentários aqui, deixa eu ver. Vamos seguindo em frente aí, que tá legal, tá bacana o bate-papo aí. Então, os 2 nobres convidados aí. Sabemos, que todas as coligações partidárias nas proporcionais não existem mais, né? E com isso a figura do cabra bom de voto, né? Não terá mais tanto peso como em eleições passadas. Por quê? Porque a lei eleitoral agora exige que os caronas, aqueles que pegam carona no bom de voto, consigam, no mínimo, 10% dos votos de legenda para poder embarcar na carroça do bom de voto, ou na canoa. Então, por exemplo, vamos supor que a legenda em Pinhais seja 4.000, o quociente eleitoral. O cara, para poder pegar carona
Aí vai ter que ter, no mínimo, 400 votos. Tem gente que pensa que é fácil, mas não é fácil, não. E eu pergunto, então, para vocês, os seus partidos, o PCdoB e o PT, do partido do Guilherme, do PCdoB, e o partido do investigador Dr. Vladimir, PT, se eles conseguiram montar quadros completos de pré-candidaturas para vereança. Guilherme, PCdoB, por favor, com você a palavra. Então, meu nobre Chicão, doutor Vladimir, o PCdoB, ele, como eu te falei, ele vem nesse processo de reestruturação, Chicão. Numa ocasião que eu tive aí, logo no começo do ano, eu até fiz um chamamento, né, para as pessoas virem, conhecerem o programa socialista do PCdoB, né, as nossas bandeiras de luta, e eu tive uma adesão muito boa nesse sentido, viu, Chicão e Vladimir? Hoje, o nosso partido, ele não montou a chapa completa, Chicão, mas ele vem aí com aproximadamente 15 candidatos a vereadores. Ou talvez um pouco menos também, de 13 a 15 candidatos a vereadores, e eu, né, como candidato à majoritária. A princípio, né, como pré-candidato na majoritária, vamos ver como é que se comporta essas alianças aí, porque o período de convenções partidárias, Chicão, que conforme decidiu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele vai do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, nesse período que vão ser construídas alianças, né, e as composições para majoritária. Mas com relação à proporcional ali, a Câmara de Vereadores, a gente vem de 12 a 15 candidatos, pré-candidatos a vereadores. Perfeito. Ou vereadores. Um pouco mais para dentro da tela. Aí, ó. Um pouquinho mais. Aí, não precisa mexer no teu celular, só o teu posicionamento. Aí, legal. Deixa eu ver aqui, antes do investigador Dr. Vladimir falar, eu quero colocar aqui, ó. Anaís Silva fala, o Vladimir, candidato PT. Carlos Jesus está aqui, o Reginaldo já coloquei. A Ivone Carvalho, boa noite, Chicão. Ótimo debate com os pré-candidatos de esquerda. Que os outros não responderam a pergunta, senão estariam aqui, seriam bem recebidos também aqui, né? Mas, infelizmente, não responderam a pergunta. Investigador, doutor Vladimir. Então, o PT tem a pré-candidatura majoritária que é a sua. O PT conseguiu montar um quadro completo de pré-candidatos e pré-candidatas à vereança em Pinhais? Precisamente, Chicão. O Partido dos Trabalhadores ele tem uma trajetória de poder em Pinhais bastante grande, né? Porque nós temos capilaridade na sociedade civil. E, ao longo da nossa trajetória, o PT elegeu ele conquistou 14 mandatos para vereadores e 2 mandatos para prefeito. E essa questão é que o Partido dos Trabalhadores ele sempre pautou pela ética e pela política orientada para a população, orientada para o desenvolvimento, para o progresso, né, dos munícipes e também dos negócios e também para o bem-estar da sociedade como um todo. Inclusive, a posição que Pinhais vem ocupando em termos na análise comparada com os demais municípios do estado do Paraná, ela vem crescendo significativamente. E isso você não pode pensar, tem até um divisor de águas, né, como que era Pinhais antes e depois da administração petista. Mas o que eu posso te dizer é que nós temos ainda uma base eleitoral bastante significativa, temos atualmente confirmado 18 vereadores, pré-candidatos a vereadores, e eu como pré-candidato a prefeito. E nós estamos assim, nós temos uma capacidade de diálogo e de repensar a cidade que os outros partidos não têm.
Então, assim, a esquerda, de uma forma geral, ela tem essa capacidade de fazer a crítica a si própria. Essa forma de impedir a dialética, de você criticar, mesmo aquilo que você faz de melhor, ela impede o desenvolvimento. E uma coisa sensível, o que é? Ouvir as pessoas. Se você não tiver uma administração humanista, se você não tiver um quadro de humanistas dentro do partido, não adianta você ter 20, 40, não adianta você ter 10 vereadores, não adianta você ter um vereador. Você tem que ter um quadro que pense as pessoas, que ame as pessoas, e que pense que é possível ter um mundo melhor. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui o Reginaldo Otávio Portes, lá de Camboriú. Chame os KKK para ver se sabem alguma coisa aí na live. Não vem um, diz o Reginaldo. E ele fala aqui também. 2 minhas, a segunda do KKK, chame, chame, chame. Não vem um. Esse KKK não sabe nada, não somam nada. Diz o Reginaldo aqui. Eu quero lembrar também que amanhã eu vou entrevistar o professor Jason, e nós vamos falar sobre necropolítica de Estado, racismo, desarmamento e violência policial. Amanhã às 7h30, quarta-feira. Bem, e como pré-candidatos à Prefeitura de Pinhais, vocês já têm ou estão montando seus planos de campanha, né? E principalmente o plano de governo, né? Na condição de pré-candidatos, eu gostaria de saber se vocês poderiam adiantar aí alguma informação a esse respeito, né? Mesmo que de forma sucinta. Guilherme, por favor. Teu microfone está fechado, Guilherme. Guilherme, teu microfone está fechado. Aí. Me desculpe. Quer que eu repita a pergunta? Então, vamos lá. Como pré-candidatos à Prefeitura de Pinhais, vocês já têm ou estão montando seus planos de campanha e principalmente plano de governo, né? E nessa condição de pré-candidatura, gostaria de saber se vocês podem adiantar alguma informação sobre isso, alguma sobre o plano de governo, plano de campanha, plano de governo, se vocês já têm ou estão preparando. Guilherme, libera o microfone. Opa, aí, vamos ver se deu. Deu, agora deu. Aí, me desculpem aí um pouco por eu estar meio atrapalhado aqui para mexer. Tá. Então, meu nobre Chicão, meu nobre Vladimir, o PCdoB, ele está no processo ainda de construção do nosso plano municipal de desenvolvimento, né? Eu estou lá em conversa com o nosso presidente estadual e com outras lideranças nossas partidárias, que a gente está para logo a gente vai dar publicidade a esse nosso plano de governo. Perfeito. É isso, Guilherme? Se você terminou, o investigador, doutor Vladimir, já pode... É isso, Chico. Legal. Por favor, com a palavra, investigador, doutor Vladimir do PT. Então, Chicão, nós temos uma equipe composta por vários militantes, técnicos, colaboradores, pessoas dentro e fora do Partido dos Trabalhadores. Porque para você pensar uma cidade, ele requer múltiplas competências. E aí nós vamos buscar competências nos setores da sociedade civil, nas universidades, que efetivamente têm expertise em segmentos muito específicos das políticas públicas. Por exemplo, uma das questões norteadoras do plano de governo que nós estamos desenvolvendo é uma política de mapeagem sustentável. Então, nós temos entrado com vários grupos que já vêm trabalhando com a questão do ecodesenvolvimento,
que vem trabalhando também com o desenvolvimento de comunidades alternativas, que vem trabalhando com a ideia de a gente trabalhar uma agroecologia sustentável, que não produza poluentes, que não contamine o lençol freático e nem que contamine as nossas reservas de água, que são fundamentais para a manutenção da região metropolitana. Também nós vemos discutindo também uma farmacopeia popular e uma farmácia viva, a partir do conhecimento popular. Então, nós vamos incrementar propostas de a gente desenvolver, recuperando, né, o saber popular que outrora foi desconsiderado pela indústria farmacêutica e que são fundamentais, que fazem parte da cultura popular, que nós queremos recuperar também. Temos também o desenvolvimento de geração de emprego e renda, reformular a questão da gestão educacional, que nós compreendemos que, sobretudo nessa fase de pandemia, nós temos que pensar estratégias muito mais rápidas e mais efetivas para a educação à distância, sem produzir mecanismos neoliberais e que desconstruam os direitos sociais dos trabalhadores da educação, que como tem acontecido recentemente. É engraçado que essas fases de crise elas servem para passar pacotes de maldade, e nós estamos de olho nisso. A ideia é que a gente possa fazer uma educação à distância, uma educação presencial, onde os trabalhadores de educação, eles tenham qualidade, eles tenham acesso à informação, onde as crianças e os adolescentes que fazem parte da educação, que compõem a educação do nosso município, que eles também tenham acesso à tecnologia. De nada adianta você ter uma plataforma se não existe sinal. Então, a gente tem que democratizar o sinal das internets. A gente vai vamos discutindo essa proposta para a gente abrir sinal de internet em vários pontos estratégicos do município. Também nós temos uma proposta vinculada à segurança pública, que é fundamental. E, pela minha experiência, eu já venho trabalhando com modelos de gestão estratégico, com geoprocessamento, há mais de 15 anos. Então, eu trabalhei com várias modelagens de segurança pública em vários municípios do estado do Paraná. Em Pinhais, particularmente com a minha casa, eu conheço exatamente os entroncamentos e como que nós podemos melhorar. Por exemplo, não existem estatísticas não existem estatísticas efetivas da Guarda Municipal em Pinhais. O tempo de resposta, o tempo de angústia que a polícia leva para chegar. Nós precisamos também produzir uma comunicação não violenta na população, para que a gente possa não criminalizar todas as contendas e os conflitos gerados na comunidade. Nós temos que ter uma legislação municipal muito mais assertiva no tocante, por exemplo, a perturbação do sossego, perturbação do trabalho alheio. Enfim, nós temos várias medidas que são fundamentais. Uma polícia mais presente, uma articulação mais profunda com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, enfim, são várias estratégias que são fundamentais. Mobilidade urbana é uma outra questão que nós também vemos discutindo. Transporte coletivo, não existe um transporte coletivo interbairros que integre os bairros. Os bairros de Pinhais estão mais integrados com Curitiba do que eles entre si mesmos. Então, como é que nós vamos produzir uma integração, inclusive aumentar a arrecadação dos impostos municipais, se o cidadão vai comprar em Curitiba que o transporte coletivo está interligado? Então, nós temos que pensar em estratégias inteligentes, até para que o município possa ampliar sua arrecadação, sobretudo nessa fase em que os municípios, os estados e a própria União vêm perdendo arrecadação em razão enfim, houve um refreamento do desenvolvimento do mercado em razão da pandemia que está presente em termos globais. Perfeito, deixa eu ver aqui. Regina Lemos, parabéns, Chicão, pelos assuntos abordados, mas ela sabe de onde? A Regina Lemos é lá de Ourém do Pará. Eu entrevistei ontem o padre Sidney de Oliveira, foi uma live muito bacana, muito boa, com muito acesso, e a Regina Lemos participou lá de Ourém, da cidade, e está nos prestigiando agora aí também. Muito obrigado, viu, Regina? Um grande abraço para vocês aí. E o Jonathan, aqui, o Jonathan Amaral, ele fala, campanha eleitoral é justamente para conhecer novos candidatos. Se fosse para votar nos mesmos, se chamaria voto de cabresto, diz ele aqui, né?
E a Regina aqui diz parabéns pelos assuntos abordados, que nós já falamos, tem os outros comentários aqui, vamos ver. Rafaela diz está perfeito, a Ivone mandou um alô, e a Maria Lenção na Vila batendo palmas, a Ivone de novo aqui, escreveu e não saiu, mas já que ela escreve algum outro recado aí, né? Mas legal. Guilherme, a tua imagem está legal aí, se você conseguir ficar assim até o final, legal, está aparecendo muito bem ali, beleza? Bem, pessoal, é o seguinte, nós estamos quase ao final do programa, e eu peço para vocês aqui, primeiro para o Guilherme responder, né? Que é a vez dele agora, é claro, qual a opinião de você sobre o isolamento social, a importância do isolamento social de um modo geral, e como vocês analisam a situação nesse sentido, isolamento social aqui no município de Pinhais. Com você, Guilherme. Tem que abrir teu microfone. Pois bem, Shir, demais espectadores. Tá me ouvindo aí, Chicão? Estamos ouvindo, tranquilo. Meu pedido de desculpas a vocês aí, porque eu estou com problemas aqui com relação ao Chicão. Eu não consegui passar o programa ali Positivo. Aqui através do celular mesmo. E daí até ali pela eu tive que conectar o carregador ali, dificultou um pouco essa nossa conversa com o Vladimir hoje, né? Mas com relação ao que você perguntou do isolamento social, eu acredito que o isolamento social, Chicão, é o meio posto à disposição da população a fim de minimizar os efeitos da pandemia do Covid-19, Chicão. Então, eu particularmente penso que somente quem dar uma solução mais imediata é a própria Organização Mundial da Saúde, Chicão. Os hospitais que desenvolvem pesquisas nesse sentido, no tocante ao Covid, e os profissionais de saúde, Chicão, particularmente. E aqui, mais especificamente, os virologistas, Chicão, que são as pessoas que podem falar com mais propriedade a respeito desse abre e fecha do comércio, Chicão. Mas, qual que é a posição do PCdoB? A posição do PCdoB é que somente as atividades essenciais e necessárias é que devem estar abertas, Chicão, né? Como bem salientou o camarada Vladimir quando ele fez uma pré-observação quando ele te respondeu lá, quando você fez social. Fazendo uma imersão na realidade de Pinhais, Chicão, eu acho que, conforme bem salientou Vladimir, a atual gestão pública ela vem deixando a desejar no combate ao Covid-19, Chicão. Por quê? Porque ao invés dela permitir o funcionamento apenas das atividades econômicas necessárias que eu falei, ela cedeu à pressão de alguns setores empresariais, Chicão, e ela cedeu à pressão também a esse alinhamento político que se deu do Luizão junto ao governo Bolsonaro, e essa política negacionista de que o vírus está longe, de ser esse menino, vamos dizer assim, malcriado, que não quer obedecer, o cientificismo, o tecnicismo, né? Obedecer esses profissionais que podem nos nortear e apontar o caminho para a gente ter um contágio menor e, por consequência, perder menos vidas para essa doença tão terrível que nos assola, Chicão e Vladimir. Perfeito. Investigador Vladimir, com a palavra antes, deixa eu ver aqui, ó, pré-candidato Vera Assis, parabéns aos pré-candidatos. É preciso debater as necessidades de Pinhais e seus munícipes.
Pena não termos todos os pré-candidatos neste momento tão importante. Oportunidade eles tiveram, boa observação, velho, eles tiveram, bastava responder aquela pergunta que eu fiz no dia 9, né? E quero informar aqui também, Pinhais conta com 181 casos confirmados, a março, isso aí tinha 1, 2, 3, hoje tem 181, aí vem os confirmados, recuperados, 148, 28 confirmados em monitoramento, suspeitos 75, né, óbitos 5. Então, eu vejo assim, né, você vê não sei qual método, que não estou duvidando também do método usado aqui pela saúde de Pinhais, né, o total de confirmados, ele está sempre, e os recuperados, parece que eles estão na mesma velocidade que os casos confirmados, porque sempre estão mantendo-se em 30, 40. Tomara que seja isso mesmo, não estou duvidando, tomara que seja. Eu digo assim por conta das subnotificações, porque nenhum município no Brasil está fazendo os testes em massa, para realmente saber, com a real situação dos casos, né? Há epidemiologistas, profissionais, especialistas nessa questão, virologistas, né? Que eles estão dizendo que o Brasil tem aí de 7 vezes a mais do que se apresentam, né? Então, sei lá, se aqui realmente é isso, não é, não estou duvidando da Secretaria de forma nenhuma. Estou falando baseado nas palavras, no que dizem os profissionais desta área, da saúde. Eu não sou da área da saúde, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui nós já vimos antes, tem mais uma aqui, quero ver. Chicão, sempre preciso nos debates, parabéns. Obrigado, professor Davi Neves, temos que fazer uma live aí contigo também um dia desse, que o Davi Neves também tem Volte Meia está fazendo lives aí também, né? Muito legal, bacana, precisa mesmo, né? Rafael Guilherme citou Luizão, quando o Luizão era do PT, era ótimo, fez muito por Pinhais, estando no PT. Está aí o que ela disse, né? Bem, então é o seguinte, Vladimir, qual a sua opinião sobre o isolamento social, né, de um modo geral, e como você analisaria o isolamento social aqui no município de Pinhais? Então, Chicão, Guilherme, realmente essa é uma situação muito difícil, porque ele envolve várias decisões da administração municipal, envolve tomadas de decisão por parte do cidadão em particular, dos negócios, das escolas, enfim, mesmo os postos de saúde, né, há uma orientação para que eles não, em casos menores, eles procrastinem a procura de ajuda médica. Mas o que nós temos realmente é uma situação fora de uma análise comum de saúde pública. Não há cura para o Covid-19. Cloroquina, hidrocloroquina, são medicamentos utilizados para outros fins e que o populismo gerenciado pelo governo federal colocou como uma solução mágica. Tanto que os Estados Unidos forneceu cloroquina para o Brasil, vem fornecendo, mas eles abandonaram o tratamento de cloroquina nos Estados Unidos. E realmente, a decisão mais acertada é o isolamento social. Nós sabemos que o isolamento estilo lockdown, que é uma medida quando os indicadores apontam para o vermelho, é uma decisão extrema. E efetivamente nós temos que tomar decisões de contenção, de evitar que as pessoas saiam, ter que usar máscaras, né? Como a administração municipal, nem o governo federal e nem o governo estadual não fazem uma campanha muito efetiva, as pessoas se sentem livres, inclusive, porque elas, muitas vezes, elas são desacreditadas no perigo de que apresenta uma pandemia dessa envergadura. E não é só em razão da letalidade, que já é uma tristeza, né? Porque o direito à vida é o princípio fundamental da democracia, né? O direito à vida, à liberdade. Mas tem outros aspectos também, né?
que é o colapso do sistema de saúde. Se Curitiba praticamente já explodiu o número de casos de pessoas que estão usando as UTIs. Pinhais não tem uma UTI para problemas respiratórios. Ela não trabalhou para isso, não houve estratégias para isso. Não houve distribuição de máscaras às pessoas mais pobres. Não houve um controle mais rígido nas atividades de comércio. As pessoas não são fiscalizadas pela Guarda Municipal, nem pelas polícias. Então, realmente, né, houve um afrouxamento pela falta de intervenção. E a administração municipal, ela é o contato mais direto com o cidadão, mais que o governo estadual e mais que o governo federal. É ela que cabe a responsabilidade principal, é ela que tem que orientar o cidadão, é ela que tem que abordar o cidadão. Ela tem que fazer isso diuturnamente. Não adianta ficar mandando apenas um relatório burocrático pela internet. Se você não tiver um processo educativo de isolamento social, os efeitos serão muito piores, porque mesmo os países desenvolvidos que fazem parte do capitalismo central, eles já têm adotado medidas restritivas do desenvolvimento dos seus cidadãos. A China está passando por uma segunda onda de coronavírus. Então, se a gente não tiver uma medida correta e uma medida dura, né, a gente vai poder fazer abertura de forma incremental. Agora, se continuar desse jeito, nós teremos praticamente uma catástrofe. Então, não adianta fazer essa falsa oposição. Se a gente não for trabalhar, a economia quebra. O fato é que, se tiver tudo aberto, a economia vai quebrar do mesmo jeito. Então, a gente vai ter que saber fazer escolhas conscientes. A administração municipal ela tem que ter coragem, ela não pode ficar se escondendo, não pode ficar atendendo bolsonaristas que batem na porta pedindo para abrir tudo, porque essas pessoas que ficam pedindo para abrir tudo, elas querem que as pessoas morram, eles não têm responsabilidade social, eles não se importam com o cidadão, eles tratam o cidadão como lixo. A gente tem que tratar com responsabilidade e com democracia. Perfeito. E sempre, né, a gente sabe, eu vi hoje também aí da imprensa, o Brasil chegou nos 900 mil casos, até final de semana chega nos 50 mil infectados, mortos, né? E a pandemia se espalha, e eu digo assim, ó, todos os prefeitos do Brasil e governadores, mas principalmente os prefeitos do Brasil, que relaxaram, que afrouxaram o isolamento social, são culpados das infecções e das mortes, sim, que possam vir a acontecer. Em todos os municípios desse Brasil, os infectologistas estão dizendo que daqui a 10, 15 ou 20 dias, nós iremos ver aí os hospitais abarrotados de gente infectadas pelo coronavírus em consequência da abertura, do afrouxamento, do relaxamento do isolamento social. Evidentemente que a economia ela é importante, muito importante, mas é mais importante ainda a vida de todas as pessoas, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Juliana Brito está aqui conosco. Rafaela, muito bem. Vladimir, perfeito. Deixa eu ver aqui. A Jurema, Educação e Ensino em Tempo Integral, marca registrada da administração federal do governo Lula. Vamos rever e retomar, diz ela aqui. Deixa eu ver aqui mais os nomes, mais alguém aqui. Maria Souza, Regina Lemos, Ari Lima de Almeida, Daí Silva, vários, Zélia Veiga, o Edu Schmidt, todos participando conosco aqui. A gente agradece muito. Pessoal, nós estamos chegando ao final do programa. Eu deixo aqui o espaço para que vocês façam as suas despedidas, nessas considerações finais. Começando pelo advogado Guilherme PCdoB, pré-candidato a prefeito no município de Pinhais. Tem que abrir o microfone. Abri. Pois bem, Chicão, Vladimir, demais espectadores que ficaram acompanhando essa live aí durante 1h24, 1h30 aproximadamente aí.
conhecendo um pouco mais das propostas dos pré-candidatos do PCdoB e do pré-candidato do PT. Eu fico um pouco triste pela não participação do Dr. Marcos Sesquim, da própria prefeita Marli. Perderam a oportunidade de estar apresentando o ponto de vista deles, né? Gostaria de fazer aí um agradecimento a você, tá, Chicão? Fico muito grato por você estar prestigiando a política local, estar sempre de olho nos assuntos aqui, nossos locais, dando a oportunidade, como disse um rapaz ali, eu acho que é o Tiago ali, a oportunidade das pessoas nos conhecerem, de saberem como que nós pensamos uma cidade mais democrática, uma cidade que possa vir a defender uma política mais social, né, que vá ao embate. Você veja bem, Chicão e Vladimir, o contexto em que se darão essas eleições, ele é um contexto, assim, extremamente difícil, porque teve aquela onda bolsonarista toda em 2018, né? Então, eu torço e acredito que a gente vá novamente retomar a nossa administração municipal para esse lado dessas nossas forças progressistas, Chicão e Vladimir, né? Realmente vamos enfrentar uma campanha dura, tem essa questão do Covid, que a gente não pode estar visitando as pessoas, a gente não pode estar se aproximando, tem que manter todas essas questões de higiene e protocolos médicos. Então, desde já, eu desejo forças ao Vladimir, agradeço novamente a você, Chicão, e vamos à luta. A gente está construindo um plano de governo muito bom e eu espero, Chicão, que você, dentro em breve, chame eu para eu expor melhor as propostas, o plano de governo do Partido Comunista do Brasil. E eu tenho orgulho de, hoje, eu presidir o PCdoB aqui em Pinhais. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês. Perfeito. Antes dele fazer do Vladimir, Juliana Brito, sou jovem e espero que vocês tenham propostas de políticas públicas para a juventude. Parabéns pelo excelente debate. Nós agradecemos também a sua preocupação aqui com esse assunto. A Vilma Serra, muito bem. Este momento requer atitudes pautadas na ciência e saúde. O isolamento social, até o momento, é a única solução para controlar o contágio. Vladimir, o investigador, doutor Vladimir, com a palavra para suas considerações finais. Então, Chicão, então, Guilherme, telespectadores e ouvintes em geral, realmente eu vejo que esse é um momento, eu vejo assim, que toda crise é uma oportunidade para que a gente possa reinventar soluções. E eu penso em Pinhais como uma cidade inovadora e criativa, uma cidade onde as pessoas tenham mais oportunidades e que efetivamente possam participar das tomadas e dos processos de decisão, né? Às vezes usando tecnologias. Então, eu acredito que se a gente incrementar novas tecnologias e se nós usarmos maneiras sustentáveis, inclusive que fortaleçam o meio ambiente, que fortaleçam as áreas verdes, que fortaleçam a qualidade da água, elas são fundamentais. Eu também penso que a gente precisa repensar a política de resíduos, sobretudo do lixo urbano que nós produzimos. Nós temos que repensar esse modelo e recriar, inclusive, estratégias, né, da coleta seletiva. Do outro lado, eu também vejo assim, que nós temos que ter políticas setoriais muito específicas, né? Eu gostaria de agradecer, inclusive, a proposta, e realmente nós temos que ter uma política para a juventude. São os jovens que realmente é o futuro da nação, né? São jovens que têm um espírito de transformação. À medida que nós envelhecemos, por mais que a gente estude, etc., a gente sempre vai ter um toque conservador.
E a juventude, ela tem aquele espírito de poder enxergar aonde, à medida que nós envelhecemos, a gente perde a visão, e não é uma visão física, né? É aquela visão utópica. E a juventude está aí, a gente tem que acreditar na juventude, tem que empoderar a juventude, ela não pode ser tratada apenas como paciente, mas ela tem que ser tratada como um agente de transformação social. E esses grandes projetos para a cidade, a gente vai ter que, não é só ouvir a juventude, a gente vai ter que usar a juventude para trabalhar, para construir uma nova cidade. Também penso nas crianças, eu penso nos idosos, nós vamos ter uma política também para os indígenas, para os afrodescendentes. Nós temos que ter políticas muito específicas, são políticas setoriais que sempre fizeram proposta dos direitos civis, dos setores progressistas da sociedade brasileira, e efetivamente a partir dele eu acredito que nós podemos fazer uma recomposição da democracia. Uma cidade sem participação, uma cidade sem as pessoas, uma cidade só de pedra, não é uma cidade feliz. Nós temos que ter uma cidade alegre, viva, participativa, uma cidade que tenha um progresso material, que ela tenha um progresso espiritual, que ela ame a sua cidade, né, que as pessoas sejam felizes, chegam no final de semana, elas sejam felizes. E se a gente usar esse modelo que está aí, realmente é apenas você vai chegar em uma cidade de dormitório, se permanecer desse mesmo jeito, e no final do ano você tem o carnezinho do IPTU para pagar. Se vocês quiserem uma coisa maior do que isso, eu proponho que vocês olhem o mundo de uma forma diferente. Legal. Eu agradeço muito a predisposição das duas pré-candidaturas à Prefeitura de Pinhais. Agradeço imensamente também a participação de todos vocês que nos brindaram, né, com as participações. Isso é muito importante, isso nos alegra, nos incentiva para que a gente continue desenvolvendo um trabalho de comunicação nesse sentido. Guilherme PCdoB, um grande abraço, investigador, doutor Vladimir, um grande abraço, e um grande abraço a todos vocês que ficaram conosco até este momento. Fiquem em casa, se não precisar sair e se não puder, se não trabalhar em serviços essenciais, ok? Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite, boa noite.